Quando o mundo ao nosso redor perde as cores e a nossa paciência se esgota, com quem a gente grita? Quem a gente deve culpar? Como é que se escapa desse tédio? Bom, são essas e outras perguntas que o filme Anomalisa se propõe a responder. E eu tenho a impressão de que a sua vida, pelo menos em algum momento dela, já pareceu e muito com a do nosso protagonista de hoje. Então dá só uma olhada em como resolver isso. Bom, o filme conta a história de um famoso e bem-sucedido palestrante motivacional chamado Michael Stone, que tá literalmente exausto do seu cotidiano. A sua vida já não faz mais sentido, seu reconhecimento profissional já não lhe traz mais nenhuma gratificação profunda, e todas as pessoas que ele encontra são absolutamente iguais e desinteressantes, tendo inclusive a mesma voz. Ou seja, já com a sua paciência tendo passado do limite, ele faz uma viagem a trabalho e acaba conhecendo uma mulher chamada Lisa, que parece ser a única diferente. E essa relação faz com que o Michael abra os olhos e perceba que o problema não se encontra no mundo, e sim nele. Opa, peraí, vamos parando por aí. Como assim? Então o filme tá falando que na verdade é tudo sempre culpa minha? Não sei. Será? Bom, só tem uma maneira de descobrir, que é analisando essa ideia. Seguinte, galera, todos nós entendemos o Michael, não é mesmo? A gente sabe muito bem como é quando as pessoas e os problemas nos tiram do sério. É um saco. E eu preciso ser sincero com vocês. Não tem jeito. Enquanto a gente estiver participando desse jogo aqui, os desafios vão nos perseguir. Aliás, eu tenho a impressão de que você já sabia disso. Mas mesmo assim é importante trazer essa informação para nossa consciência, porque ela nos leva a um questionamento muito interessante, que é o seguinte: bom, já que eu jamais vou conseguir me livrar dos obstáculos e as pessoas que eu considero inconvenientes vão continuar aparecendo na minha vida, como é que eu aprendo a lidar com isso? Vocês percebem que esse é o cerne da questão? Beleza, portanto, a primeira e talvez mais importante coisa que a gente precisa aprender é que culpar os outros pelos nossos problemas não adianta de nada. E eu entendo que isso não seja algo fácil de se fazer. Afinal de contas, nós fomos acostumados e até incentivados a esse comportamento desde a infância, não é mesmo? Então, por exemplo, na escola, quando a gente ia para a sala do diretor por algum problema, o que a gente fazia instintivamente? Tentava passar a culpa adiante, porque dessa forma ficava tudo tranquilo. E adivinhem só o que acontece quando a gente cresce? O comportamento se repete, só que agora em diferentes circunstâncias. Por exemplo, quando o relacionamento termina, a culpa é sempre do outro. Quando uma pessoa é demitida, a culpa é do chefe. Aliás, essa atitude chega a ser até mesmo recompensada. Basta observar como as coisas funcionam nos tribunais. Você colocar a culpa no outro faz com que você saia vitorioso e se beneficie. E tá tudo bem, porque é assim que a banda toca por lá. Só que em relação à nossa vida pessoal, isso definitivamente não pode acontecer. Porque a única recompensa que você vai receber por esse comportamento é desgaste emocional. Beleza, Patrick, até que faz sentido esse lance de não colocar a culpa nos outros, mas vem cá, isso não faz o problema desaparecer, as pessoas seguem me irritando. E aí, o que eu faço? Agora sim a gente chegou na parte mais interessante. Para responder essa pergunta, nós precisamos dar alguns passos para trás. Seguinte, se nós observarmos a vida ao nosso redor, parece que ela tem um propósito muito claro e ao mesmo tempo muito profundo, que é o da evolução, certo? Por exemplo, qual é o papel de uma semente? Germinar, crescer, se tornar uma árvore e dar frutos. Ou seja, em fazendo isso, ela contribui para o bom funcionamento do todo, porque os pássaros e outros animais se alimentam do que ela produz e, é claro, nós também. Só que até chegar a esse estágio final, a semente teve que enfrentar vários obstáculos, certo? Ela precisou ter força suficiente para atravessar o solo, se manter protegida durante todo esse tempo, encarar fortes ventos, às vezes pragas e etc. Sendo assim, olhando à distância, nós podemos concluir com uma certa tranquilidade que todos esses problemas que a semente enfrentou foram determinantes para que ela crescesse, se tornasse uma árvore imponente e cumprisse o seu papel. Agora vamos trazer esse exemplo para as nossas vidas. Bom, se nós seguirmos a mesma lógica e considerarmos que nós estamos aqui para aprender e para nos tornar seres humanos melhores, adivinhem só. Isso significa que todos os problemas que a gente enfrenta são justamente os meios para que essa evolução ocorra, entendem? Porque percebam o seguinte, é só no ato de superar a adversidade que o crescimento ocorre. E para comprovar isso, basta observar a vida das pessoas que você mais admira. Se você refizer os passos delas, é evidente que muitos obstáculos precisaram ser ultrapassados para que elas se tornassem quem são hoje em dia. Portanto, pessoal, se atualmente você olha para o mundo e ele parece sem cor, se as pessoas ao seu redor te irritam e se parece que tem algum problema que tá te perseguindo, essa é justamente a sua oportunidade de crescer como ser humano e de, assim como a árvore, cumprir o seu papel. Ah, não, Patrick. Você tá falando que eu tenho que lidar com essas pessoas que me tiram a paciência? Não é possível, não tem lição nenhuma pra aprender aí. Elas são chatas, é isso, ponto final. Galera, na verdade é muito simples. É preciso perceber que nenhum problema chega até você por acaso. Todos eles têm endereço certo.
Caso contrário, eles não te incomodariam. Ou seja, o que você está passando agora não é culpa do mundo, nem das outras pessoas e nem sua. Mas uma coisa é certa, é definitivamente sua responsabilidade lidar com isso. Por quê? Porque é assim que você cresce, encarando e assumindo o seu dever. E adotando essa postura, pode ter certeza que você vai se tornar uma árvore com belos frutos. Então, retornando ao filme Anomalisa para poder ilustrar essa ideia, sabe o que aconteceu? O Michael teve a oportunidade de perceber que não era o mundo que tinha perdido a vida, mas o contrário. Em outras palavras, se todas as pessoas tinham a mesma voz e o entediavam, isso ocorria porque em vez dele resolver os seus problemas e crescer como ser humano, ele preferia culpá-las. Mas e aí, o que ele fez? Será que ele assumiu responsabilidade pela sua vida ou se acovardou? Bom, eu não quero estragar essa parte do filme, então vou deixar que vocês descubram ao assistir. Mas não se esqueçam do mais importante. Se um problema surgiu na sua vida, é porque cabe a você resolvê-lo. Pessoal, me contem aqui nos comentários, por favor, o que vocês acharam do nosso bate-papo. A sugestão do filme tá certa ou tá errada? Aliás, Anomalisa é uma obra que aborda outras questões muitíssimo importantes, então vale super a pena conferir. Bom, era mais ou menos isso que eu queria falar com vocês hoje, então um beijo.